Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me weird. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês de segunda a sexta. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato para me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify, porque para quem não sabe, todos os conteúdos postados por aqui estão disponíveis por lá também. Bom, gente, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para os relatos de hoje, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito, curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e hypar o vídeo se estiver aparecendo essa opção para você. Bom, agora sim, recadinhos dados, vamos ao que interessa, que são os relatos. E, gente, eu decidi fazer essa coletânea porque eu tava dando uma olhada e é, assim, estranho a quantidade de relatos sobrenaturais que acontecem em retiros espirituais. É tipo, retiro de igreja, sabe? E eu fiquei assim, gente. E se vocês pararem pra analisar, já teve muitos relatos sobre retiro que entrou em outras coletâneas. Então eu fiquei pensando, cara, se eu pegasse todos esses relatos e fazer tipo uma coletânea, eu acho que daria uma coletânea de umas 2 horas de relato. Mas são relatos que eu já contei, né, em outras coletâneas, então eu não vou recontar. Mas mesmo assim, mesmo já tendo assim contado vários relatos, ainda tem esses que ficou para essa coletânea. Então assim, eu não sei o motivo, eu não sei o porquê que acontece essas coisas em retiros ali de igreja. Eu acredito que não tenha nada a ver com a religião em si, porque tem retiro de igreja católica, igreja evangélica, e tem de várias coisas, assim, não só retiro de igreja, mas eu acho que tem também, sei lá, de família, enfim. Não sei se nessa coletânea aqui em específico vai ter, porque eu não prestei atenção nisso, eu só vi que era retiro e que aconteceu alguma coisa de sobrenatural, eu separei o relato. Mas é muito bizarro, né? Eu acredito que seja muito o lugar. Talvez o lugar que as pessoas escolhem para fazer os retiros. Então, da mesma forma que uma pessoa pode ir lá e alugar para um retiro, eu acho que pode ir lá e alugar para uma outra coisa também e acabar deixando o lugar meio, sei lá, meio mal assombrado, né? Não sei. Não sei assim, se sucede para o lugar ser desse jeito. Mas que eu acho curioso, eu acho, o fato de ter muitos relatos sobrenaturais em retiros. Mas, enfim, agora chega de enrolação e vamos ao primeiro relato, que se chama O Retiro Espiritual. Então, vamos ver. Deixa eu só selecionar aqui o relato, agora tá certinho. Olá, Lili, como você está? Eu espero que bem. Meu nome é Fulana, mas você pode me chamar de Rebeca. Atualmente tenho 17 anos e hoje eu vim contar um relato que, apesar de ser considerado leve, entre aspas, marcou a minha vida. Eu já presenciei diversos eventos sobrenaturais / espirituais que eu até posso contar caso você e seus inscritos gostem desse. Pode mandar, tá bom? Já adianto que pode mandar. Bom, eu nasci em berço cristão e sigo o cristianismo até hoje. E como uma boa adolescente, eu sempre ficava muito animada quando chegava a época dos retiros. No ano de 2023, eu e os meus amigos estávamos conversando sobre como seria esse retiro e todos nós estávamos muito animados e eufóricos. Já tínhamos vários planos em mente, sabe? Gincanas relacionadas à Bíblia, fazer uma festa temática, explorar a chácara, que inclusive era uma ideia não muito boa. E bom, essa chácara, ela era grande e bem organizada. Porém, era bem afastada da cidade e cercada de um matagal enorme. Mas isso não era motivo para nos impedir de explorar a mata ao redor. E quando chegamos lá, eu notei um clima meio esquisito. Sabe quando você sente que algo não está certo, Lili? Pois é. Mas, apesar da atmosfera estranha, eu tentei esquecer e focar apenas no motivo de eu estar ali, que era para ouvir a palavra do Senhor. Ao amanhecer, aquela sensação havia ido embora. Então eu não me preocupei, né, e fui aproveitar o dia com os meus amigos e com os líderes. Lembro que brincamos, nos divertimos muito e, obviamente, aprendemos muito com as palavras pregadas nos cultos.
E após o culto que acontecia à noite, e que geralmente acabava por volta ali da meia-noite, nós íamos jantar e depois explorar a mata. Mas, gente, que ideia! Que ideia de jirico é essa? Por volta de 00h20, 00h30, explorar a mata? Meu Deus! Mas enfim, após o jantar, aquela sensação havia voltado. Um estranho sentimento de angústia, medo e tristeza. Eu estava muito aflita e meu coração palpitava. Porém, mais uma vez eu tentei ignorar e fui me enfiar no matagal com os meus amigos. E olha, fomos na cara e na coragem. Tínhamos apenas as lanternas ali dos celulares e a enorme curiosidade de saber se havia algo escondido no meio daquele mato enorme. Nós andamos e andamos sem parar. A gente andava todo mundo juntinho, pois nem todos estavam com coragem, né? E eu era uma dessas pessoas. Nós caminhamos até uma pequena ladeira onde o mato estava curtinho. Eu confesso que eu achei aquilo bem estranho por ser no meio do nada. Na verdade, todos nós tínhamos achado estranho. Então, a partir dali, resolvemos andar mais devagar e ficar num silêncio absoluto. O vento soprava forte e o frio fazia os nossos ossos tremerem, e o medo era visível na face de todos. Poucos passos adiante, ouvimos um barulho estranho. Não era um barulho de animais e nem de árvores, era um tipo de ruído que eu nunca havia escutado antes. E é claro, todos saíram correndo para o acampamento, e ali naquele momento era cada um por si. Chegamos no acampamento apavorados e ficamos a noite toda comentando sobre o que poderia ter sido aquele barulho. Ao amanhecer, criamos coragem e resolvemos contar para os nossos líderes, que resolveram ir até o local. A gente andou todo o percurso da noite passada, porém quando chegamos ao local, conseguimos ver com mais clareza todo o ambiente. Lili, vimos um círculo feito com pedras enormes e com uma figura enorme que não conseguimos identificar no meio desse círculo. Mais para frente havia um tipo de estátua enorme com o formato da cabeça de um alce. Eu fiquei meio intrigada com aquilo, sabe? Uma cabeça de alce no meio do nada. E logo um alce, uma espécie que nem vive no Brasil. Era tudo muito estranho. Vimos também uma casinha bem pequena que aparentava... Peraí, gente. Que aparentava estar abandonada. Chegamos mais perto e de dentro da casa escutamos barulhos de galinha e um odor fortíssimo de podre. A gente então resolveu sair apressados dali, pois havia umas galinhas vivas, então muito provavelmente o lugar não estava abandonado. Voltamos ao acampamento e tentamos esquecer tudo aquilo. O dia foi passando e logo chegou a noite. Nessa noite, a gente ia receber um profeta muito querido ali pela nossa igreja. Um profeta que era muito abençoado por Deus. Quando estava prestes a acabar o culto, meu coração, que antes estava cheio de paz e tranquilidade, de repente foi invadido com um sentimento de angústia. E as minhas lágrimas, já não eram mais de alegria, mas sim de medo. Quando eu abro os olhos, eu vejo uma figura, que mais se parecia com uma fumaça densa e negra, e ela estava parada ao lado das barracas, que estavam para o lado de fora da casa. Eu pude sentir a presença daquele ser e senti uma agonia interna, algo desconfortável dentro de mim. Apesar de ser uma pessoa muito medrosa, eu não conseguia tirar os olhos da tal figura, e parecia que só eu conseguia ver aquilo. Então eu consegui finalmente desviar o olhar daquela coisa, baixei minha cabeça, fechei os olhos e comecei a clamar e pedir a ajuda de Deus, pois eu tinha medo. Eu orava e chorava até não poder mais. E eu repetia as mesmas palavras, Yeshua, eu clamo por socorro. Eu acho que é assim que se pronuncia, gente. Perdão se eu estiver pronunciando errado. E aí, continuando. Me ajude e me guarde debaixo de tuas asas. E assim, o meu medo foi diminuindo até que cessou. Ao abrir os olhos, a figura não estava mais lá. Porém, uma batalha espiritual estava acontecendo com uma menina. Ela começou a se contorcer, chorava e ria ao mesmo tempo e murmurava coisas que ninguém entendia.
Os pastores e o profeta correram em direção a ela e começaram a orar em línguas. Um dom espiritual que dizem que quem tem esse dom fala a língua dos anjos. A menina se debatia e gritava cada vez mais. E as pessoas ao redor estendiam a mão em direção a ela e oravam. E ela, por sua vez, ficava cada vez pior. Até que depois de muita oração, a garota desmaiou e ficou por pelo menos uns 30 minutos desmaiada. O profeta disse que Deus havia revelado algo no coração dele. Deus mostrou um grupo de pessoas que não queria a gente ali. Deus mostrou a ele um trabalho muito forte para tirar todos dali, daquele local, com ou sem vida. E foi assim que descobrimos que os donos do terreno ao lado, onde havia aquela cabeça de alce, faziam parte de alguma seita poderosa e que eles não estavam satisfeitos com a nossa presença. Na mesma noite, alguns meninos, que por sinal muito teimosos, resolveram ir naquele local para conferir se tinha algo lá. Porém, quando eles chegaram lá, viram um homem entrando na casinha abandonada. E logo tremeram de medo e, ao colarem os olhos naquele círculo feito de pedra, viram a imagem que estava lá no meio pegando fogo. E assim, correram de volta ao acampamento. Depois de contar isso, os nossos líderes nos proibiram de sair daquela chácara. E foi assim até o dia de irmos embora. Bom, Lili, após aquele culto, toda noite, alguns dos jovens tinham algum tipo de pesadelo. E foi assim até o retiro acabar. Apesar desse acontecimento, o retiro foi maravilhoso e uma verdadeira bênção. Acho que aquela experiência ficou de aprendizado para cada um de nós. E é necessário, pedir a proteção de Deus e pedir para que Ele nos guarde de qualquer maldade desse mundo, pois o mundo espiritual é real. Aqui tem uma foto que eu tirei do alce e se você quiser pode mostrar para os inscritos, não tem problema algum. Só peço para você Nossa, eu quase pronunciei. Só peço para você borrar o nome entendi, não pode deixar. Então assim, gente, se ela deixou, eu vou, mas agora que eu entendi. Agora tudo faz sentido. Não é uma cabeça de verdade. É tipo feita de gesso, Vocês vão estar vendo aí, agora que eu entendi. Enfim. Aí tem a foto. Aí ela até botou. Eu vou mandar pro editor colocar. Que ela tirou uma foto. Tipo, que legal, gente. Eu acho que essa segunda foto eu não posso colocar. Porque ela fez o seguinte, olha, a primeira foto é a que vocês vão estar vendo, que é ela que tirou do lugar, e aí, enfim, aparece a cabeça, o matagal, ao fundo aparece o que parece ser a casinha, só que a segunda é uma foto tirada do Google Maps, é por isso que ela falou só borra o nome, só que... Mas eu também já tô dando a explicação aqui, então eu vou colocar a foto. Só, assim, a única coisa que eu peço, gente, é que assim, assistir o relato, tem um negócio do Google Fotos e tudo mais, mas assim, vida que segue, entendeu? Não vai procurar o lugar, querer saber, querer ir lá, atazanar a vida de ninguém não, tá? Pelo amor de Deus. Então assim, só... Olhe as fotos, não são, assim, aqui não é nada demais nas fotos, vocês vão estar vendo aí, é só mato e a cabeça do alce, só que é por conta do Google Fotos, não é Google Fotos, do Google, Google Maps, dá pra você, talvez achar o lugar, mas assim, não tem por que você fazer isso, entendeu? Não tem por que você ir atazanar a vida de ninguém, porque você é um adulto e você só tá assistindo um relato e a gente vai passar pro próximo e vida que segue, tá bom? Mas de qualquer forma, moço, muito obrigada por ter enviado e como você disse lá no início, que tem mais relatos, então assim, pode mandar os outros relatos, tá bom? E gente, eu achei muito, muito curioso porque eu acho que foi aquilo que eu falei no início do relato. Acaba que da mesma forma que eu acho que a pessoa, vocês, no caso a igreja, foi lá e alugou para um retiro, outras pessoas vão e alugam o espaço para outras coisas. Nesse caso aqui, como teve a revelação, eram os próprios donos do local, Então, sei lá, tinham algum tipo de seita. Às vezes, nem era, assim, eles, os donos, mas às vezes os próprios donos alugavam para essa seita, vamos dizer assim. E, gente, sabe uma coisa que não, assim, não vou negar, mas uma coisa que me chocou foi vocês terem ficado até o final do feriado de carnaval. Porque, gente...
eu penso assim, eu jamais ficaria, tipo, com várias crianças e adolescentes num lugar desse, porque, gente, se uma criança dessa some, ai, sei lá, eu achei assim, é lógico que falo isso com todo respeito, tá? Mas eu achei meio, tipo, imprudente. Eu acho que eu teria juntado todo mundo, tacado dentro de um ônibus e teria, né, saído dali o mais rápido possível. Porque eu penso assim, gente, por mais que, né, é um retiro religioso, sei lá, eu não ficaria contando muito com uma ajuda divina, sabe? Tipo, como é um retiro religioso, Deus vai nos proteger. Tipo, eu sou uma pessoa muito religiosa, mas eu não contaria com essa sorte, não. Tipo, eu juntaria essas crianças e, ó, vazava fora dali. É ruim, hein? Não fico, não. Mas, enfim, olha, um beijo, tá? Muito obrigada. E vamos para o próximo relato, que se chama Relato de um Retiro de Carnaval Assustador. Então, vamos ver. Esse é o título, gente, porque o subtítulo é o seguinte: Retiro de Carnaval meio encapetado. Então vamos ver. Oi, Lili. Nossa, que trava-línguas foi esse, gente? Calma aí. Ó, oi, Lili, Lilica Repelica. Gente, vocês, cada dia que passa, estão se superando mais nos meus apelidos. Bom, vamos lá. São tantas formas carinhosas que te chamam aqui no canal que eu fiquei em dúvida de qual usar, então eu coloquei todas. Agora sim faz sentido. Ó, muito obrigada pelo carinho, tá bom? Ó, eu amo ouvir as histórias do canal e digo ouvir porque eu sou quase cega. Tadinha. Poxa. Mas, enfim. Então, eu as ouço, né? Não assisto. Aliás, por conta disso, eu já peço desculpas de antemão por erros de digitação ou pontuação, já que eu uso a digitação por voz. Eu conferi algumas vezes, mas mesmo assim pode ter algum trecho que fique confuso para ler, tá? Ó, sem problema nenhum, eu dou os meus pulos aqui, não se preocupa com isso, tá bom? Então, se você tiver mais relatos para enviar, não se prenda a isso, tá bom? Você pode enviar que aqui eu dou um jeito, eu dou meus pulos na hora de ler, passo no chat GPT, então não tem problema, tá? Quando quiser enviar relato, pode enviar sem problema e sem medo algum, que aqui a gente dá um jeito, tá bom? Mas vamos lá. O sobrenatural ou até mesmo as histórias de vida real das pessoas, as maldades humanas com as reviravoltas que a vida dá, realmente me fascinam. E bom, eu sempre quis trazer algum relato aqui para o seu canal, mas eu não conseguia me concentrar em um específico para narrar. E depois, né, no final, após ouvir um relato sobre um retiro religioso, né, que eu contei aqui, eu lembrei de um muito semelhante pelo qual eu passei. E aí eu fiquei aqui relembrando, né, enquanto eu ouvi o relato que foi enviado por uma outra inscrita do canal. Bom, meu nome é Angel, nossa, que chique. Atualmente tenho 46 anos e assim como o meu, todos os demais nomes que possam ser mencionados aqui já estão trocados. É um nome fictício, achei que era o nome real dela. Bom, quando eu era uma jovem adulta, isso com uns 21 anos de idade na época, eu participava de um grupo de oração católico da Renovação Carismática, aqui da minha cidade, que, deixa eu só ver, que arrebanhava pessoas de quase todo o Vale da Paraíba. E é por isso, né, que eu não citarei qual cidade é. Não, tá ok. Esse grupo, ele era formado pelos servos de Deus, ou seja, os dirigentes, coordenadores e demais servos de oração que seriam como funcionários gerais. É tipo um modo de falar. Que recebiam as pessoas na porta da igreja. E aí recebia, acolhia, conversava ali com os novos participantes, faziam, né, orações e os casos mais graves nós levávamos para os coordenadores e para os servos mais antigos, como se fosse uma comissão mais experiente. E uma vez por mês, pelo menos, nós fazíamos um retiro muito forte de cura e libertação, cujas vagas, inclusive, eram disputadíssimas. E isto acontecia em uma chácara arrendada pelo grupo. Essa chácara ficava em outra cidade, mas, assim, mesmo sendo outra cidade, ainda assim era bem próxima da minha. Lá pelo ano de 2000 a 2005, eu não lembro exatamente que ano foi, mas foi nessa época. Fizemos então o tão esperado retiro de carnaval.
que se iniciava na sexta-feira e ia até a quarta-feira de cinzas. Todos pagavam ali com uma taxa para ajudar na alimentação, transporte até lá e a manutenção desse local. Estávamos acostumados com a organização e a divisão de tarefas, do transporte, entre outras coisas, pois, como eu já mencionei, já fazíamos isso há bastante tempo. Mas aquele retiro em específico começou diferente, para não dizer estranho mesmo. Desde o começo parecia estar tudo dando errado. Sabe, vários contratempos que nunca tivemos. Mas até então só pensávamos, deve ser o inimigo, né, tentando atrapalhar as bênçãos que vão acontecer, né, ao longo desse feriado aí de carnaval. Com certeza é isso. Afinal, é um período em que os cristãos, em geral, assim, sejam eles católicos ou evangélicos, sabem que muitos capetas estão à solta. É verdade, gente, ó, isso não é só para católico, evangélico, não, tá? Para umbandista, para todo mundo. É sério, eu não sei direito o que acontece, mas é uma época que, ó, só Deus na causa. Mas, enfim. Na semana que antecedeu o retiro, muitos dos servos, trabalhadores ali de Deus, passaram por problemas adversos, como batidas de carro, doenças como internações, brigas e desentendimentos ali no trabalho, na família, e, enfim, várias coisinhas assim, sabe? Só que, querendo ou não, estávamos acostumados, antes de cada retiro, esse tipo de coisa acontecer. Então, querendo ou não, por mais estranho que era, até aí, ok. Até que na sexta-feira de carnaval, que era o tão esperado dia pra gente partir, né, pro nosso retiro, o ônibus estacionou na porta da igreja, ponto de encontro para os participantes e servos que iriam neste transporte também. Todos acomodados, então partimos para até a outra cidade. Chegando lá, o primeiro contratempo oficial do evento. O ônibus não entrou na estradinha de terra, pois dizia não caber na estrada, sendo que todo mês entrávamos com este mesmo veículo. Então vamos lá. Primeiro BO oficial, ela foi colocando por tópicos, então teve muitos. Primeiro BO oficial. Tivemos que descer na rodovia com as malas, sacolas e os materiais e caminhar pela estradinha de terra até a tal casa, o que dava entre 30 a 40 minutos a pé. Ai, gente, eu teria voltado para casa. E nesta de caminhar cheia de tralhas, veio o segundo BO oficial. Eu pisei com metade do pé em cima de uma pedra. Torci e caí em cima. Na hora eu pensei ter quebrado o pé, sei lá, rompido todos os ligamentos e tendões possíveis, porque a dor era alucinante. E logo veio a primeira situação sobrenatural. Eu ouvi uma gargalhada alta e assustadora, e em seguida uma voz dizendo: "Pronto, já machucou, um a menos. Agora você vai ter que ir embora." Credo. Eu juntei todas as coisas que eu havia derrubado e esparramado ali com a queda. Fiquei com muita raiva e falei: "Daqui você não me tira antes de acabar este retiro, porque o poder de Deus já te venceu." O que esta criatura me falou só me deu forças para esquecer da dor e chegar até a casa com todas aquelas tralhas na força do ódio mesmo. Bom, as demais pessoas foram chegando aos poucos e eu realmente estava um pouco à frente de todos. Por isso ninguém viu o que aconteceu comigo e só ficaram sabendo ao chegar lá. O lugar era simples, mas muito aconchegante. E na entrada tinha uma espécie de um rancho com uma porta que dava para a sala. E após a sala, um grande corredor com quartos de ambos os lados. As palestras, né, elas aconteciam nesse rancho e na frente dele, do lado de fora, debaixo de uma lona / tenda que era montada para essa finalidade. Na sala, revezávamos 24 horas por dia, né, em oração por todo o evento, em todos os aspectos. Um amigo meu levou até a cidade vizinha, que também era uma cidade pequenininha, bem de interior mesmo, para tentarmos um raio-x.
E aí tivemos que passar na casa do técnico, porque no feriado até a Santa Casa dessa cidade estava fechada e o técnico ainda estava dormindo de folga naquele dia. Bom, eu consegui fazer o exame e aí disseram que eu não havia quebrado nada. Enfaixaram, deram remédio e voltamos para o evento. Muitas coisas estranhas foram acontecendo ao longo dos dias. As palestras e orações, sei lá, parecia que não estavam rendendo. A sensação que dava, gente, era que nada estava fluindo. Até que no domingo à noite o coordenador convocou uma reunião com todos os servos ali na cozinha, e essa cozinha ela ficava num outro rancho próximo à casa principal. E ali todos nós começamos a relatar visões estranhas que nós servos estávamos tendo ao longo das orações gerais, que no caso eram as intercessões pelo evento. E até que, assim, eram todas específicas para algum participante. Acho que foi isso que ela quis dizer, tipo, cada um teve a sua visão específica ali, entendeu? Não foi algo coletivo, cada um teve a sua. E ali foram tantas, mas tantas revelações e visões que o Espírito Santo nos mostrava que eram de arrepiar. Voltamos para a casa principal e todas as mulheres servas ficaram ajoelhadas na sala ali em oração, e os homens do lado de fora ao redor da casa num verdadeiro combate espiritual. Até que veio o terceiro BO oficial. Nós, mulheres, víamos vultos passando pelas janelas da sala, pois em volta ali da casa, né, tipo, a volta da casa, ela era toda de vidro, acho que as janelas, né, eram todas de vidros, então, por conta disso, a gente conseguia ver esses vultos do lado de fora. E ao mesmo tempo, nós conseguíamos ouvir gritos ensurdecedores que também estavam vindo do lado de fora. Estas sombras e vultos com olhos vermelhos junto a gargalhadas, sendo gargalhada essa a mesma que eu ouvi na estrada lá no início do relato. Até que muitas coisas dentro da casa simplesmente começaram a cair no chão, incluindo uma imagem que ganhamos do padre para nos acompanhar nos retiros e no grupo de oração. A imagem simplesmente estourou, mas antes disso, os olhos da santa, que era a imagem de uma santa, ficaram vermelhos. Bom, enquanto orávamos do lado de dentro, os homens do lado de fora oravam ao redor da casa. Faziam pequenos buracos no chão a cada 20 ou 30 centímetros e colocavam água benta e sal exorcizado e óleo exorcizado. E tudo isso tinha que ser muito baixinho para não acordar e assustar nenhum dos participantes. Quando os homens voltaram para dentro da casa e se uniram em oração conosco ali ajoelhados, estavam descabelados e com as roupas amassadas, como se realmente tivessem levado uma surra física. Que na verdade levaram mesmo, mas espiritualmente falando. O sobrenatural ele existe e tem uma força gigante. Ninguém conseguiu dormir aquela noite. Obviamente, quando amanheceu, os participantes foram acordando, tomando café e nós mantivemos cara de que não havia acontecido nada de diferente. E o restante do retiro correu como deveria ter, ocorrido. Muitos participantes se libertando de vícios como drogas, álcool, entre outros que as pessoas nem imaginam que exista. Uma prostituta saiu dali para uma nova vida e hoje é uma freira linda. Um traficante que estava ali no nosso meio deixou esta vida e por aí vai. Foram libertações desse tipo. E foram incontáveis as bênçãos. Até que veio o quarto BO oficial. Quando voltamos para a nossa cidade, relatando a algumas pessoas conhecidas, o que havia acontecido lá, ficamos sabendo que naquela região aconteciam muitas desovas de corpos e também rituais de todas as espécies e até mesmo os próprios assassinatos. Naquele local já haviam encontrado o corpo de uma mulher que foi desvivida num ritual que até ficou bem famoso na época. E isto aconteceu exatamente na região onde estava o pilar principal que segurava ali a tenda que nós colocamos para ampliar o espaço onde as pessoas ficavam sentadas para assistir às palestras. E bom, quanto ao meu pé,
Eu era estudante de fisioterapia na época e o meu professor quase me esganou ao me ver andando manca, apoiando o pé machucado ali no chão, pois eu deveria estar com ele em repouso, né? Ele me enfiou no carro dele, me levou ao pronto-socorro daqui da minha cidade e aí eu fiz um raio-x. E adivinha só, eu fraturei o micro-osso do pé em simplesmente 5 partes. E sim, eu passei o feriado inteiro pisando e andando de um lado para o outro com o pé quebrado, ou seja, quebrado não, moído no caso. Ela mesma que escreveu isso, da gente moído. E Li, querida, obrigada pela oportunidade de poder contar este relato e poder estar lendo ele no seu canal agora. É uma grande honra. Desculpe-me por ter ficado muito longo, mas eu cortei o máximo que pude e resumi muitas das partes e cortei alguns dias, como pode ser visto, mas mesmo assim ficou longo. E que fique o alerta para pessoas que participam de grupos de oração, independente aí da crença ou religião, para que ou façam verdadeiramente, preparem-se e estejam cientes de que o mal e o inimigo realmente existem e o sobrenatural tem uma força estratosférica. Faça parte de eventos assim somente e então assim, faça parte de eventos assim quando você somente quando tiver verdadeiramente de coração limpo e preparado, e não só para aparecer ou ganhar status, vamos dizer assim, porque isso não é uma brincadeira ou então um lugar para se estar mais ou menos. E aí segue abaixo, aí ela entendi, ela deixou abaixo o nome verdadeiro dela, a cidade, né, aonde tudo isso aconteceu, a questão do nome do lugar onde aconteceu o retiro, e ela até colocou, olha, segue abaixo os meus dados verdadeiros somente para você, mas é para validar tudo que eu escrevi acima, por favor, não divulgar. Então é o que eu sempre falo, né, gente, às vezes quando a pessoa ela manda foto ou algumas partes que pede para eu não divulgar, e eu sei que muita gente não gosta, mas é só para validar. Eu acho interessante quando a pessoa faz isso. Porque querendo ou não, é uma forma de que, tipo, o relato realmente aconteceu, então não tem por que a gente duvidar. E assim, gente, eu, Leandra, super acredito, eu acho que esse é o último relato. Deixa eu só confirmar aqui. Não, tem mais um. Eu acho que tem mais um, peraí. Tem mais um. Então, assim, gente, eu super acredito nessas coisas, porque eu antigamente, né, quando eu era católica, eu já participei de um retiro, assim, eu acho que eu já comentei com vocês, e foi um retiro mas tão forte que a gente teve que fazer realmente uma preparação, e foi durante, eu acho que 3 meses, durante 3 meses, todo domingo a gente ia na igreja e, né, tipo assim, a gente era dividido em grupos, aí era muito interessante que esses grupos, você sempre acabava caindo com pessoas que você não tinha afinidade, você não conhecia, que é justamente para você, assim, se esforçar para poder entrosar ali com as pessoas. E aí só depois, eu tenho quase certeza que foi uns 3 meses, aí só depois desses 3 meses que o retiro aconteceu e foi uma coisa bem forte. E eu lembro que foi o meu primeiro retiro, então, mas assim, não foi em época de carnaval, foi outra época do ano. E aí só depois, lá no retiro, que eu entendi por que a gente teve que fazer aquela preparação toda, porque foi algo muito forte. Então, se provavelmente a gente não tivesse preparação, ali naquele momento do retiro, provavelmente o inimigo ia usar alguma coisa contra as pessoas que estavam ali. Então, diante das bênçãos que todas as pessoas que estavam ali, assim, diante das bênçãos que essas pessoas tiveram, tipo, a moça que era prostituta, e aí, enfim, seguiu uma outra vida, a questão do traficante. Então, eu acredito que eram pessoas que o inimigo provavelmente queria muito aquelas pessoas naquela vida, sabe? Então, querendo ou não, né, gente, uma batalha espiritual fortíssima. E eu achei muito interessante esse relato dela, que enquanto eu lia, parece que eu estava revivendo o carnaval que eu e o meu namorado desse ano, né? O carnaval desse ano, né, gente? Porque do jeito que eu falei, parece o meu namorado desse ano. Não, mas o carnaval desse ano, que eu e meu namorado fomos pro Caparaó, que ele caiu e quase se matou lá.
E aí a gente foi para uma cidade lá em Minas, porque a gente ficou, porque o Caparaó tem um lado que pega o Espírito Santo, que é o meu estado, e tem um lado de Minas, e a gente quis ir pro lado de Minas. E aí, no Caparaó, lá onde ele caiu, não tem hospital, assim, é um postinho, e lá ele foi super bem atendido, a menina deu os pontos, né, a médica, inclusive, ela deu os pontos muito, assim, bem dado, ficou perfeitinho a cicatriz dele, enfim, só que aí lá não tinha máquina de raio-x, aí nós tivemos que ir para uma outra cidade. Inclusive, gente, eu acho que eu nunca contei aqui, não sei se eu já contei isso aqui pra vocês, mas foi uma parada muito doida, que na madrugada desse dia que ele caiu, na madrugada antes dele cair, eu tive um sonho com uma estrada muito específica e umas árvores assim, tinham vários corpos jogados no chão e eu acordei, tipo assim, passando mal. E na hora que eu acordei era tipo 3 horas da manhã, eu fiquei super aflita. Só que aí ao longo da hora que eu acordei, depois, né, eu voltei a dormir. Aí nisso que eu voltei a dormir, eu tive o mesmo sonho. Aí eu acordei meio angustiada, mas aí eu logo levantei, me arrumei, a gente tomou café e nós fomos pra essa cachoeira onde o Davi caiu. E aí a gente, né, ele caiu, enfim, foi um baita de um susto, o corpo de bombeiros teve que resgatar ele lá da puta que pariu, que foi onde ele caiu. O nome se chama Vale Encantado, lá no Caparaó. E aí fomos com ele pro postinho, ele levou os pontos, aí ele teve que ir pra uma outra cidadezinha pra tirar o raio-x. E aí, eu com medo danado, gente, ele foi na ambulância e eu tive que ir com o carro atrás. Aí, quando a gente tava passando, eu seguindo a ambulância, quando a gente tava passando por um determinado lugar, assim, eu fico toda arrepiada só de contar. A estrada e as árvores exatamente igual a do meu sonho. Nossa, gente, eu fico toda arrepiada só de lembrar disso, gente. Na hora que eu vi, eu fiquei tipo assim. Porque o que acontece? Esse caminho, gente, eu fico, toda arrepiada contando. Esse caminho que a gente, que sensação horrível contando isso. Esse caminho que a gente fez, que a ambulância fez, que eu tava indo atrás pra ir pra essa outra cidade, escutem só. Nós estávamos na cachoeira, no Vale Encantado. O nosso roteiro seria, quando fosse por volta de umas 10 e pouca da manhã, porque isso era bem cedo, isso foi bem cedo. Aí quando fosse por volta de umas 10 e pouca, a gente ia descer, sair do vale, ia descer e a gente ia pegar essa estrada para ir para uma outra cachoeira. Mas a gente não tinha pegado essa estrada antes, entendeu? Então eu nunca tinha visto essa estrada. Mas a gente ia passar por ela pra ir pra essa outra cachoeira. Só que, na hora que eu falei assim, que a gente tava andando pelas pedras, que eu falei assim, amor, acho que já chega aqui, vão descer e vão pra outra cachoeira. Foi a hora que ele escorregou e caiu. Então, assim, até hoje eu fico pensando que, assim, a queda foi horrível. Eu pensei que ele morreu, que ele tinha morrido. Ele ficou uns 2 meses com o pé engessado, foi muito sofrido, foi, mas eu tenho pra mim até hoje que isso foi um livramento, que se a gente tivesse descido e tivesse pegado aquela estrada, eu acho que o sonho que eu tive teria acontecido, porque gente, na hora que eu passei com o carro, era o mesmo cenário, só que lógico que não tava ali o acidente e os corpos que eu vi jogados no chão, mas foi muito surreal, porque eu não tinha passado naquela estrada. Aí eu lembrei, o que fez eu lembrar? A gente chegou nessa outra cidade, o cara que tirava o raio-x estava pulando carnaval. E não teve como tirar raio-x, então ele não tirou o raio-x. Então a gente não sabia se ele tinha quebrado ou não. Mas os pontos ele levou. E aí a gente ficou andando pra lá e pra cá, até demos uns passeios depois com ele pisando. Aí quando a gente chegou aqui na minha cidade, em Cachoeiro, que foi fazer o raio-x, ele tava com um dedo de um pé quebrado e o outro pé, que foi onde ele levou o ponto, o tornozelo tava todo trincado, todo coisado. E aí o médico falou assim, como que você tava andando assim? Aí ele, não só andando, como eu vim dirigindo, porque aí ele não confiou em deixar eu vir dirigindo, porque, gente, de Minas pra cá é uma estrada e eu não tenho, nossa, nesse dia eu fiquei assim, trancando, porque foi a primeira vez que eu dirigi, tipo, de uma cidade pra outra. Eu nunca tinha feito isso. E pra ajudar num lugar que eu nunca tinha feito esse trajeto, nem como carona, sabe? Sério, tem vezes que Deus testa a gente de umas formas que vocês não fazem ideia. Mas aí pra vir, ele preferiu, porque tem umas serras, ainda mais descendo ali
Conceição de Castelo é um pouco perigoso. Nossa, ainda mais Conceição de Castelo para Castelo. E aí ele não confiou em deixar eu vir dirigindo, não, e graças a Deus. Mas o nosso carro, ele é automático também, então assim, não foi tanto esforço, mas ele veio dirigindo. Mas é isso, gente, vamos pro próximo relato, ó. Um beijo, tá, moça? Eu adorei essa história. E aqui, eu gostei muito, assim, pra mim não teve erro, praticamente erro nenhum, não. Às vezes que eu errei aqui, foi erro meu mesmo, que eu leio uma palavra e eu falo outra. Mas aí você pode mandar mais relatos, tá bom? Vai ser um prazer, porque eu gostei bastante do jeito que você conta a história, entendeu? Tem um pouco de humor, eu acho muito divertido. Mas enfim, vamos pro próximo, que se chama Retiro da Igreja ou Chácara do Demônio? Vamos ver. Oi, Li, tudo bem? Meu nome é. Deixa eu ver se pode. Pode. Meu nome é Tawane e você pode falar tranquilamente. Eu moro em Urupês. Eu acho que é assim que se fala. Moro em Urupês, São Paulo. O acontecimento não foi nessa cidade. E bom, esse relato ele aconteceu quando eu era criança. Eu devia ter mais ou menos ali uns 8 anos na época. Eu pedi para minha mãe e minha irmã me ajudar a lembrar partes mais importantes, porque, né, devido à idade, eu me esqueci um pouco. Mas vamos parar de enrolação. A minha igreja, ela sempre fazia esses retiros, ainda mais quando era época de carnaval ou rodeio. E no dia, todos os jovens estavam animados. Era uma sexta-feira e eu queria lembrar que os meus pais eram pastores também e iam junto nesse retiro. Bom, nós fomos. Chegamos lá e era grande o lugar, né? Bem grande, tudo cheio de mato em volta, com uma casa grande. E Li era muito, muito grande. Tinha uma casa de cachorros que também era bem grande e ali perto ficava também a casa do caseiro, que também era uma casa grande. E olha, lembra dessa parte. Bom, chegamos já explorando tudo. Era um lugar bem interessante, ainda mais dentro da casa, pois era um lugar cheio de portas, quadros estranhos. Inclusive, gente, esses quadros pareciam te seguir com os olhos. Eram umas pinturas meio que de pessoas, sabe? Enfim, era bem bizarro. E aí cada um escolheu o quarto e foi separado ali os meninos das meninas e fomos explorar o local. No lado de fora, fomos perto da casa do caseiro, e ali tinha um cheiro estranho de podre e dava arrepios. Ele viu a gente, mas não falou. Não falou nada com nós, só virou de costas. Fomos perto dos matos, sentamos, ficamos conversando. E eu era muito nova e ficava seguindo ali as adolescentes do local, porque eu era menor, né? Meus pais me chamavam para ficar com eles, mas eu, teimosa que sou, queria dar uma de adolescente e não fui. E bom, chegou a primeira noite e eu fui dormir perto da minha irmã. Até que teve uma hora ali da noite que eu queria ir no banheiro e chamei a minha irmã para me acompanhar, porque o lugar era muito, muito grande. E é claro, eu estava com medo. Quando nós passamos por um dos quadros antes da porta do banheiro, a sensação que deu era que o quadro estava olhando para nós. Era uma mulher pintada ali no quadro com uma cara de sofrimento. Sei lá, eu não sei explicar, mas a expressão era de dor e sofrimento. Minha irmã e eu ficávamos ali dando passos para trás para ver. Ah, entendi. Tipo, elas passavam e voltavam para ver se o quadro realmente estava olhando, sabe? Estava seguindo ela com os olhos. E bom, não importava o lado que a gente ia, ela realmente estava olhando para nós com aquela cara de sofrimento. Nisso, eu e a minha irmã saímos correndo para o banheiro e depois voltamos para o quarto correndo também, daí nem olhamos mais para o quadro. Lembrando que nessa época a minha irmã deveria ter mais ou menos 15 para 16 anos. Ela ficou com muito medo e acabou dormindo comigo na cama. No dia seguinte, não comentamos nada com os adultos, porque eles estavam em uma roda conversando. Porém, eu pude ouvir que alguns dos pastores relataram que tinham escutado choros e arranhões nas paredes, e que um dos quadros também parecia estar seguindo eles. E não foi o mesmo quadro que ficava perto do banheiro, mas sim um outro, próximo aos quartos dos pastores.
Bem sinistro. Bom, nós não falamos nada sobre a noite anterior, mas outros adolescentes também relataram sobre os quadros e disseram que parecia ter alguém vigiando eles à noite, principalmente nos quartos dos meninos. De manhã, tivemos café da manhã, cultos e depois fomos para as brincadeiras. Eu não vou lembrar exatamente qual era a brincadeira, mas eu me lembro de estar dando uma volta pela casa, pelo lado de fora. Eu ia observando tudo, sabe? Os matos, já que a casa era bem grande. E sabe quando você olha ali de canto e vê um vulto? Então, eu vi. Mas quando eu realmente olhei para trás, tinha uma moça. O cabelo dela cobria o rosto e a roupa estava toda rasgada, como se alguém tivesse puxado e rasgado com as mãos. Eu não tinha visto essa moça nem no ônibus, nem entre os funcionários da chácara e nem em lugar nenhum. Eu não me lembrava dela. Eu só sei que eu apressei os passos e ela veio atrás. Mas não rápido, veio devagar. Quando eu percebi que ela estava me seguindo, eu saí correndo dali e fui até onde estavam os outros jovens. Gente, eu cheguei lá branca de tão assustada que eu estava. Eles me perguntaram o que tinha acontecido e eu contei da moça estranha, claro. E fui mostrar para eles atrás da casa. Só que quando chegamos lá, cadê a moça? Ela simplesmente sumiu. E eu fiquei com cara de mentirosa, né? Mas alguns jovens e pastores ficaram com uma expressão meio séria, como se já tivessem visto ela também. Chegando à noite, ninguém queria ir ao banheiro ou à cozinha sozinho. Era tudo em grupo. E mesmo em grupo, nós ouvíamos choros e resmungos. Os quadros eram o que mais dava medo, pois eles realmente pareciam olhar para nós. Todos ficavam nos encarando. Mas é agora que chega a pior parte do relato. Ué, gente, piora? Porque eu já teria dado no pé desse lugar aí só nessa primeira parte do relato. Mas voltando. Simplesmente, os cachorros do caseiro começaram a latir muito, muito mesmo. Nesse momento, todos os pastores estavam orando e era mais ou menos umas 23 horas e ninguém conseguiu dormir por causa dos barulhos. Todos os jovens foram para uma sala no meio da casa e ficamos conversando sobre a casa e também sobre os quadros e sobre o que estávamos vendo, que eram os vultos, a mulher aparecendo para algumas pessoas, principalmente para as meninas, enfim, conversando essas coisas. Até que, de repente, todos os pastores saíram dos quartos e foram para a sala com a gente, incluindo os meus pais. Eles falaram para ficarmos juntos porque tinha alguma coisa querendo fazer mal. Nesse momento, os cachorros soltaram latidos grossos e estranhos. E os pastores foram ver o que estava acontecendo. E, é claro, nós fomos atrás. E então nós vimos os 3 cachorros da raça Rottweiler, enormes, gente, cachorros, assim, muito grandes. E eles estavam com os olhos vermelhos e babando uma coisa branca e gosmenta. Chegamos mais perto para ver o que eles tinham, porque os pastores pensaram que, sei lá, eles estivessem com raiva ou então passando mal. Mas ao chegar perto da casa ali do caseiro, ele saiu para fora. Da mesma forma que os cachorros, com os olhos vermelhos e babando. O pastor Wilson perguntou se estava tudo bem, mas o rapaz não respondia. Só ficava gemendo e falando alguma coisa baixa que nós não conseguíamos entender. Os cachorros olhavam para nós com um olhar de raiva. Então, os pastores pediram para que a gente, fosse dando passos para trás, mas assim, sem deixar de olhar para frente. Quando chegamos ao casarão, trancamos tudo. Quando uma pastora, cujo nome eu não lembro agora, ia falar alguma coisa, simplesmente o quadro que ficava perto da gente caiu com tudo no chão. Era um quadro enorme que ocupava quase toda a parede. Quando o quadro caiu, veio uma risada, tipo de bruxa. Parece fantasioso, mas isso nunca vai sair da minha cabeça. Nós corremos para um quarto no fundo da casa, que era o único que tinha tranca e várias camas, e ficamos lá, ouvindo os latidos daqueles cachorros, as risadas e também choro. Ninguém dormiu. Até que de manhã todo mundo saiu do quarto
os funcionários chegaram e os pastores foram conversar com eles. Ninguém sabia muita coisa sobre a casa porque eles eram novos. Só sabiam que ninguém conseguia ficar naquela chácara por muito tempo, nem mesmo os trabalhadores. Ligaram para o ônibus, arrumamos tudo e fomos embora. Mas antes de ir, o caseiro saiu para fora e ficou olhando para a gente com o mesmo olhar da noite anterior, e ficamos todos arrepiados. Na igreja só se falava disso. E teve até testemunhos, tá? Eu não lembro de tudo, mas quando todo mundo se juntou, cada um contou o que tinha passado. E eu só sei que depois desse retiro, os pastores voltaram ao local e conversaram com os proprietários para ver se não tinha alguma coisa errada. E foi isso, Leandra. Muito obrigada por ler o meu relato. Eu já enviei outros, como o da boneca que não queimava, da paralisia do sono e de quando eu previ a morte do meu pai e do dia em que quase virei estampa de camisa. Muito obrigada, tchau, tchau. Eu acho que esse da boneca que não queimava, eu tenho quase certeza que ele já foi lido aqui no canal. Só que aí eu fiquei muito curiosa, né? Calma aí. Os pastores descobriram o que tinha lá ou não? Acho que não, né? Aff, fiquei curiosa. Mas aqui, é aquilo que eu sempre falo, né? Pelo menos nesse relato, eles foram, eu achei assim que eles foram bem prudentes e tipo assim, querendo ou não, enfiaram todo mundo no ônibus no dia seguinte e tiraram de lá. Porque, gente, eu não entendo isso. Gente, sério, acontece os negócios, o pessoal continua lá no retiro. Eu jamais continuaria. Então, esse sim, eu achei que todo mundo foi extremamente prudente. Aconteceu esse monte de coisa, vão tirar todo mundo daqui, vão embora, vão voltar pra cidade. E é isso, gente, porque eu penso assim, da mesma forma, igual eu já falei, né? Da mesma forma que eles tiram, tô ficando doida já. Eles alugam pra retiro, provavelmente aluga para outras pessoas para fazer outras coisas também. Ou então, sabe uma coisa que eu acredito que acontece muito, gente? Tipo assim, por exemplo, era uma chácara, né? Casas, enfim, lugares afastados assim. Acontece alguma desgraça, alguma coisa, é morte, é ritual, é família, enfim, que se mete alguma coisa, acontece alguma desgraça. E aí ninguém consegue viver na casa, tipo, a família não consegue viver. Só que às vezes o imóvel também não vende, porque tem coisa ruim na casa, então não vai vender. Ou quando vende, a pessoa logo depois revende ela de novo, aí fica aquele ciclo, até que vai gerando gasto, gente. Esses lugares geram gastos, porque, querendo ou não, para quem ainda não tem muita noção aí da vida adulta e tal, porque para mim foi um grande choque de realidade quando eu tive que pagar IPTU. Então existe essas coisas, isso tudo, tipo, imóvel parado é gasto, porque mesmo estando parado, você tem que pagar água, energia, IPTU, você tem que pagar uma cacetada de coisa. Então, compensa você alugar, sabe? Para retiro, para festa. Então, por isso que é muito bom. Hoje em dia, igual, por exemplo, isso aconteceu quando a menina tinha 8 anos. Hoje em dia, eu acho que as coisas já são mais diferentes. Você pode ir pelo Airbnb, que aí você vê, ou então pelo Booking, aí você vê os comentários. Então, é diferente. Agora, antigamente, você tinha que ir meio que no boca a boca e às vezes por classificado de anúncio de jornal, de revista. Então, não tem muito que, sabe, o que você fazer. E aí você alugava coisas assim, mas é por isso que é muito importante você dar uma olhada, pra assim, não ser um desastre, né? Eu tenho muito, muito, muito medo de alugar coisas assim pra passar, sei lá, final de ano, enfim, e ser assombrado, porque, ó, sério, eu tenho muito medo. Gente, pensa, você junta ali o seu suado dinheirinho pra alugar um trem, um lugar, e acontece isso, ó, só Deus na causa. E, gente, esse relato que eu li agora, ele é tecnicamente o último relato. Só que eu recebi um e-mail que eu achei muito interessante, porque vocês lembram que lá no início da coletânea eu falei que eu fico muito curiosa a respeito de ter tantos relatos em retiro. E aí, olha que curioso, eu achei um e-mail onde um pastor me explicou. E assim, do porquê que talvez esse tipo de coisa acontece. E como eu achei muito interessante ele ter, né, tirado um tempo dele ali pra escrever pra mim, eu acho super válido colocar no final do vídeo, né? Fica até como uma forma de agradecimento por ele ter me explicado.
E eu acho muito interessante, né? Tipo, a pessoa tirou ali o tempinho dela pra me escrever, pra me explicar. E, de repente, é uma dúvida que surge na cabeça de vocês também. Por quê, né? Retiro. Porque, querendo ou não, né? Por ser uma coisa espiritual, a gente fica. Mas aí não devia ter só espíritos bons? Mas eu acho que é um pouco das duas coisas. Vamos ver aqui que eu não li ainda. Eu só vi por cima que era tipo uma explicação. Eu pensei, vou separar para ler pra galera. Então, também estou lendo pela primeira vez. E aí o título... tem até um título, ó. Relato de pastor sobre retiros. Boa tarde, Leandra, como vai? Ah, por favor, não me identifique. A minha filha é muito fã sua e estava ouvindo no carro um relato chamado A Legião do Interior. Se não me falha a memória, é tipo isso, é o título, né? A Legião do Interior, se não me falha a memória. E eu gostaria de relatar aqui a vocês o que pode ter acontecido, pois já fiz isso inúmeras vezes em minha igreja. E é relativamente comum em todas elas, pois é aquilo. Nós lidamos com crenças e precisamos resgatar os nossos jovens ali do demônio e isso a todo custo. Então vamos lá. Sei que eu posso ser julgado por isso, mas eu já estou aposentado, mas faria sempre que precisasse para tirar os jovens do caminho do inimigo. A fé sozinha, ela é volúvel. Ela precisa ser alimentada. E o medo é o melhor combustível. É o que gruda na alma, especialmente na alma dos jovens. Os retiros espirituais, eles são palcos para o sobrenatural. Muitas coisas são coreografadas. Ai, gente, que loucura! Não sabia. Eu acho que isso não é só um choque para mim, como vai ser para muitas pessoas que estão assistindo. Vou contar, assim, ó, muitas coisas são coreografadas. Vou contar como era na minha igreja. E já era assim quando eu era pequeno. Eu aprendi com outros pastores e entendi que isso era necessário para ajuizar os mais jovens sobre a presença do mal. Eu vou relatar aqui como fazíamos na minha igreja. Dias antes do retiro, eu e alguns auxiliares mais próximos íamos ao local. Sempre escolhíamos um sítio ou local isolado, sem sinal de celular. A primeira etapa era a instrumentalização do ambiente. Instalávamos pequenas caixas de som em frestas do assoalho, nos forros, dentro dos armários ali dos alojamentos e por aí vai. À noite, quando todos estavam ali tentando dormir, colocávamos sons como sussurros, um choro de bebê ao longe, o arrastar de correntes e etc. Porque são nos momentos de quietude, entre a vigília e o sono, que a mente é mais sugestionável. Então plantávamos a semente do medo dia após dia, aumentando a intensidade. A parte principal sempre é um irmão escolhido que faz o papel do possuído ou perturbado por espíritos durante as orações. Em nosso caso, havia uma pessoa excelente. Ela pesquisava, estudava vídeos de supostos exorcismos e tudo mais. Os olhos revirados até só mostrarem ali o branco dos olhos, sabe? Até a voz gutural que precisava vir do outro mundo. Aqueles espasmos corporais. Ela era convincente ao ponto de me arrepiar. E olha que eu sabia que era tudo meia verdade. Mas o clímax tinha que ser meticuloso. Reuníamos os jovens no salão principal, já fragilizados pelas noites de insônia e pelos ruídos inexplicáveis. O ambiente ficava pesado, pois, né, já haviam noites, mal dormidas, né? Então a pessoa já fica meio balançada, né? Porque dormir mal mexe com a cabeça. E então, em um sermão sobre as tentações de Satanás, essa pessoa, né, em questão, ela entrava em cena. Às vezes mansinho, às vezes gritava, contorcendo-se e apontando para uma adolescente aleatória. Nomeávamos alguns de seus medos mais íntimos que coletávamos em conversas inocentes. Gente, eu tô chocada. Ai, gente, eu achava... Eu não vou cortar do vídeo nem nada, porque querendo ou não é interessante a gente saber. Mas eu achava que ia vir uma explicação espiritual.
Meu Deus, ó, em conversas inocentes de aconselhamentos anteriores. O pânico nunca é solitário, sabe? Ele vira uma pandemia. Ele vira uma epidemia. Ainda mais em locais isolados e sem contato com o exterior. E então vinha a nossa deixa de orações e pregações. Assim a pessoa principal se acalmava e, consequentemente, os demais a seguiam como efeito manada, sabe? Enfim, é isso. Escrevendo agora, eu fico até constrangido de te mandar, mas eu espero que não nos julgue. Pois o dever de um pastor é salvar o seu rebanho das garras do diabo. E usamos as ferramentas que podemos para fazer isso. Obrigado por entender e por ler, né, este relato. PS, a minha filha não sabe disso e não quero que ela saiba por isso. E eu não quero que ela saiba isso por mim. Mas espero que ela entenda os motivos. Ó, de qualquer forma, um beijo, muito obrigada. Então, assim, ó, querendo ou não, é interessante a gente saber porque. Bom, eu sou uma pessoa, gente, que eu sou muito. Como que eu vou dizer? Eu não sei que palavra que eu posso usar aqui, mas. Ai, gente, que palavra que eu uso, sabe? Eu sou péssima com isso. Gente, eu tenho que fazer um curso de dicção e de oratória, meu Deus do céu. Mas aqui na minha cidade não tem. E eu não consigo fazer nada online porque eu tenho TDAH. Mas, é assim, querendo ou não, eu acho que metade pode ser isso, mas metade eu acredito que seja coisa espiritual ainda assim, sabe? Mesmo depois de ter lido isso. Por quê? Tem relatos que não foi, por exemplo, o caso dessa coletânea aqui em si. Mas lembra lá no início que eu falei que já teve outros relatos sobre retiros que foram contados aqui no canal? Quem tá aqui todo dia e tem uma memória boa, vai lembrar que tem alguns desses relatos sobre retiros que é meio que na terceira pessoa. Teve um do menino que ele, na época, não sei se vocês vão lembrar, se bobear, é até esse aqui que ele tá falando, eu só não lembro do título. Que o menino foi acompanhar a namorada dele, aí chegando lá, ele viu a situação que ele relatou. Então, em relatos assim, pode até ser que seja esse caso, mas os relatos dessa coletânea de hoje foram todos vivenciados pelas pessoas, pelas próprias pessoas que enviou, tipo, igual a menina que torceu o pé, que escutou a voz. Então, eu acho que nesse caso aqui, não. Mas eu acredito, assim como eu também eu tenho essa desconfiança que fazem isso em igrejas evangélicas, em cultos, enfim, como uma forma de atrair e prender os jovens. Mas assim, posso falar uma coisa? Isso não adianta não, tá? Eu nunca fui uma jovem muito conturbada, eu sempre fui uma pessoa meio de boa, assim. Tipo assim, eu era meio termo, mas de tipo assim, usar droga, essas coisas, não. Inclusive, assim, por exemplo, minha mãe sempre soube de tudo que eu fiz, porque até as coisas mais vergonhosas, assim, eu sempre contei, então eu não fui uma pessoa problemática, sabe? Mas eu conheço pessoas problemáticas que, tipo assim, entram pra igreja, fica ali 1 ou 2 anos, só que sai pior. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece com essas pessoas, gente. Eu tô rindo de nervoso. Ai, tem uma pessoa muito próxima a mim que todo mundo ficava, não, agora fulano tomou jeito, fulano tá na igreja. Mês passado caiu empinando de moto. Ai. Tipo, saiu do caminho de Deus de novo. Aí, e a gente zoava ele quando ele tinha entrado pra igreja, tadinho, mas a gente preferia ele na igreja. Porque aí, pelo menos na igreja, longe dos perigos noturnos, né? Porque aí ele ia na igreja, não saía mais pra festa, bebia socialmente. Mas, infelizmente, nem assustando, gente, às vezes dá jeito nesses jovens, infelizmente. Pedir muito a Deus, né? Agora que eu tô mais adulta, assim, eu fico vendo os jovens tomando alguns caminhos, eu realmente fico preocupada, né? Pessoas próximas a mim, eu fico, meu Deus do céu. Mas não tem o que fazer, né, gente? É pedir muito a Deus pro anjo da guarda desses jovens, desses adolescentes, porque eu acredito que fazer encenação até pode prender a pessoa ali por um tempo, mas depois ela volta. Eu não sei explicar o que acontece, mas o negócio é pedir muito, né, pela vida dessas pessoas, pelo anjo da guarda delas, para que elas sempre, assim, estejam protegidas, né? Independente do lugar que elas estejam. Mas é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada a todos que mandaram os relatos para essa coletânea e muito obrigada a todos que ficaram até o final do vídeo.
Um grande beijo, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.